Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre leis. Vamos falar sobre leis enquanto gênero discursivo que contém ali alguns elementos composicionais, algumas características específicas deste gênero. Vamos começar então? Então, os nossos objetivos consistem em fazer leitura de texto do gênero lei, analisar a estrutura composicional e a linguagem utilizada nos textos normativos, legais, e inferir o significado de palavras no texto. Vamos começar, galera? Então, observem aqui algumas problematizações. Em algum momento, você já teve que reivindicar algum direito? Que direito foi esse? Já reconheceu em um texto alguma norma ou lei? Então, algumas questões para a gente problematizar um pouquinho e dar início às nossas reflexões desse vídeo. Provavelmente vocês aí já devem ter ouvido falar que nós temos aí no campo do direito várias leis que tratam aí de os mais variados assuntos. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, publicado em 1990, a nossa lei maior, que é a Carta Magna, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa Constituição brasileira, uma versão que prevalece até hoje, data de 1988, e dentre outras leis que são criadas e recorrentemente aí revisitadas, reelaboradas. Provavelmente também vocês já tiveram acesso a discutir na escola de vocês, no tempo que nós tínhamos aí a educação no ensino presencial, a questão do regimento interno, por exemplo. O regimento interno de cada escola é ali um conjunto de normas, de regras que são criadas para a melhor convivência de todas as pessoas que fazem parte desse microsistema. Então é um pouquinho disso que nós vamos discutir hoje, certo? Então, o que são textos normativos? Observem aqui. Um texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Então, normativo é que estabelece regras ou normas. Viver em sociedade significa seguir regras, não é verdade? Regras de como conviver com outras pessoas, regras para se ter segurança no trânsito, regras de como conseguir uma boa nota ou uma promoção no trabalho. Formais ou informais, elas decidem como nós nos comportamos e são construídas por todos nós, como sociedade. Então, a gente tem aí várias regras que são geralmente criadas para estabelecer aí normas de convivência, certo? Formas de se comportar, E vocês já devem ter acesso a alguns textos normativos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de alguns deles. Vamos ver o que tem para hoje? Observem aqui que a gente já trouxe uma questão para aquecer essas reflexões desse vídeo. Então, vamos ler aqui o enunciado. As regras podem ser formais ou informais. Quando em casa, seu familiar estabelece uma regra com relação à organização do trabalho doméstico. Exemplo, define quem lava a louça e quem arruma o quarto. Esse tipo de regra pode ser considerada, aí, de acordo com o entendimento de vocês. Alternativa A. Seria essa uma regra formal, pois geralmente essa regra é escrita de acordo com a norma culta? Ou alternativa B, podemos considerá-la informal, pois geralmente se utiliza a linguagem oral falada. Um tempinho para vocês assinalarem uma das alternativas.
Então, pessoal, observem lá que a alternativa B é a mais apropriada para esse enunciado, né? Então, quando a gente tem normas de convivência estabelecidas no interior do nosso lar, né, como essa que foi citada nesse enunciado, nós temos uma regra que é elaborada de uma maneira informal, pois geralmente se utiliza a linguagem oral falada, né? Dificilmente aí os pais vão fazer uma normatização no plano escrito, pode ser que façam, né? Mas via de regra, no geral, não. No geral, só há combinados orais, né? A comunicação se estabelece e os pais estabelecem aí as normas internas para que todos possam contribuir e colaborar nos afazeres domésticos. Muito bem. Também vocês já devem ter ouvido falar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vamos conhecer, né, alguns textos, conforme foi anunciado no início desse vídeo, e vamos iniciar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, sobre a sigla DUDH, D-U-D-H. Então, sempre que vocês virem essa sigla, D-U-D-H, nesse contexto, né, desse vídeo, a gente vai estar se referindo à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, continuando a leitura. A DUDH delineia os direitos humanos básicos. Foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Observem essa data, 1948, que ela é bem importante, né? A gente sabe ali que o fim da Segunda Guerra Mundial foi por volta ali de 1945, né? E aí, na sequência, a gente tem a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, como uma tentativa de estabelecer um pacto de normas de convivência para toda a sociedade, né? Então, a gente tem ali um pacto civilizatório, digamos assim, né, a partir da elaboração de uma declaração universal, ou seja, se aplica a todos os países, né? Todos os países aí do planeta Terra estão envolvidos nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos de alguma forma, né? Foi estabelecida aí uma norma que rege o comportamento das pessoas em geral. Então, vamos ler aqui um fragmento, né? Foi esboçada principalmente pelo canadense John Peters Humphrey, contando também com a ajuda de várias pessoas de todo o mundo. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 217, a linha A, inciso 3º, em 10 de dezembro de 1948. No preâmbulo, traz o seguinte texto: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Então, observem que, né, existem várias palavras que provavelmente são novas para vocês, a gente vai explorar um pouquinho, né, de algumas, para a gente treinar ali a possibilidade de fazer inferência no texto, né? Quando eu estou lendo uma frase, às vezes surge uma palavra que eu não me lembro de ter lido anteriormente e eu tenho que tentar adivinhar ali o significado dessa palavra dentro daquele enunciado, dentro daquele contexto. Então eu faço uma inferência, né? Eu deduzo o significado, né? Então vamos ver aqui qual seria a nossa primeira atividade de múltipla escolha aqui, o nosso quiz, né? Então a sugestão vamos ler aqui comigo. Então, solicita que vocês releiam, né? Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. A palavra em destaque significa, observe que em destaque está em negrito a palavra ultrajaram. Será que a gente pode considerá-la, de acordo com a alternativa A, valorizaram, B, tranquilizaram ou C, desrespeitaram? Então, mais um tempo para vocês tentar aí fazer uma inferência de significado de palavra dentro de um enunciado.
Então, pessoal, retornando, observem que ultrajaram pode ser considerado também, né, uma palavra ali que mais se assemelha como desrespeitaram. Ela tem uma conotação assim, talvez um pouquinho até mais intensa do que desrespeitaram. Então, ultrajaram a consciência humana. Não poderia ser a alternativa A, valorizaram, que seria, né, aí caminhar no oposto do significado pretendido pelo autor, né, e tranquilizaram muito menos. Então, a gente tem que a palavra ali que mais se aproximaria do significado de ultrajaram nesse contexto poderia ser desrespeitaram, né, ou seja, ofenderam gravemente a dignidade e etc., né, nesse sentido, ok? Mais um exercício, pessoal? Então, agora, escolha um sinônimo para a palavra em negrito, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. A palavra em destaque é compelido. Alternativa A, forçado. B, voluntário. Ou C, intimidado. Qual dessas alternativas, vocês vão escolher apenas uma, né, que mais se assemelha ali com a palavra compelido dentro desse contexto, desse enunciado. Tá? Mais um tempo para vocês pensarem e assinalar uma das alternativas. Retornando então, pessoal, observem que a palavra forçado, né, a alternativa da letra A, parece ser a mais apropriada, né, a mais similar em significado, né, no que corresponde à palavra compelido, que era a nossa palavra que estava em negrito, estava em destaque, ok? Então, nós temos aí a alternativa A. Continuação do preâmbulo. Então, ainda no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta que considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. E agora, diante, né, dessa leitura e reflexão, nós vamos para a atividade 4. A partir da leitura desses dois preâmbulos, como você define essa parte das leis? Né? O que será que essa parte das leis que nós chamamos de preâmbulo significa? Né? O que elas introduzem, que tipo de reflexão que elas introduzem ao serem apresentadas para o leitor? Então, é esse tipo de reflexão que vocês vão fazer agora e vão tentar elaborar uma resposta aí, curtinha, né, um parágrafo aí, 2, 3 linhas, enfim, até 5 no máximo, né, para a gente ver como que foi o entendimento de vocês a respeito do que significa o preâmbulo de uma lei, ok? Então, um tempo para mais essa resposta.
E aí, pessoal, foi possível pensar, elaborar aí uma resposta para esse enunciado? O nosso enunciado solicita que, a partir da leitura dos preâmbulos, como que vocês definem essa parte da lei, como que vocês explicam do que trata essa parte da lei. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar agora vocês conferir a resposta de vocês, retomar as reflexões, vou deixar aqui mais um minutinho, o início aqui, um fragmento do preâmbulo da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos e a gente retorna na sequência. Então, pessoal, vamos ver qual seria aqui uma sugestão de resposta para a gente pensar essa questão. Então, apenas uma proposta aqui de resposta, o preâmbulo é basicamente um parágrafo introdutório que representa o espírito em que foi criada uma lei. A utilização do preâmbulo não é muito comum na técnica legislativa empregada no Brasil. Então, veja que o preâmbulo ele traz ali algumas considerações, conforme vocês viram, que é considerado pertinente tendo em vista a legislação que está por vir, o teor ali, o que está essencialmente de importante naquele texto. Então apresenta ali uma forma introdutória, não é muito recorrente, mas a gente tem em algumas leis o preâmbulo, certo? Então se vocês conseguiram perceber algo semelhante a isso, vocês sacaram aí qual que seria o significado do preâmbulo que aparece em alguns textos normativos. Certo? Então, nessa aula nós analisamos o significado de normas e leis, conhecemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um pequeno fragmento, e aprendemos a inferir o significado de palavras. Então, nessa aula vocês tiveram acesso aí ao preâmbulo, que é essa parte introdutória da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento importante, como nós vimos, e que trata do direito de todos os seres humanos de uma forma universal, independente da pessoa morar no Brasil, morar na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, em qualquer país, ela é a declaração universal que normatiza ali algumas normas de convivência para que as pessoas possam construir uma cultura de paz, certo? Então, as nossas reflexões versaram sobre isso. Nesse vídeo nós falamos sobre lei enquanto gênero textual. Espero que vocês tenham gostado e até breve.